Hoje nós vamos tratar de um assunto que algumas vezes a gente já falou sobre ele. Preconceito em relação à cirurgia bariátrica. Muitas vezes a pessoa chega no consultório e diz, olha, eu falhei que eu não consegui perder peso. Será que você falhou? Nós já falamos em alguns outros vídeos, mas vale sempre a gente voltar nesse assunto. Mas ninguém é obeso porque quer. A obesidade é uma doença, tem CID, Código Internacional de Doença, E66.8. Ou seja, nós estamos tratando de uma doença e ninguém quer ser doente, né? A gente se torna doente por uma série de fatores. E na obesidade, é claro, é muito do que a gente faz, da onde a gente vive e dos nossos meios que a gente tem. Por exemplo, há 30, 40 anos atrás, nós não tínhamos a quantidade de alimentos superprocessados que nós temos hoje, nós não tínhamos a quantidade apesar da gente reclamar muito de transporte, mas as pessoas não tinham tanto metrô, tanto linhas de ônibus, muita gente tinha que andar ainda muito tempo. Nós não ficávamos muito tempo na frente de uma tela de computador, nós andávamos, nós tínhamos segurança, onde nós podíamos caminhar na rua, nos parques. E a gente era diferente, nossa vida era diferente. E nós, com o passar do tempo, a gente foi adquirindo esses hábitos que nos tornaram cada vez mais obesos, ou seja, nos levando cada vez mais ao sedentarismo. E outras pessoas que vivem exatamente como nós não têm os mesmos problemas. Pessoas que comem às vezes até mais, que fazem menos exercício que nós fazemos e não são obesas porque não têm a genética. Então, quando nós juntamos o meio da onde a gente vive com a nossa genética, acontece que cada vez mais as pessoas estão se tornando obesas. E não é uma falha de caráter, não é uma falha de comportamento, é uma doença que ela vai se manifestando. A gente às vezes tem pessoas que são obesas desde a infância, outras são após a primeira menstruação, outras após o primeiro filho, outras através de um trauma emocional, outras através de um trauma cirúrgico, por exemplo, algo que mexe com a gente. Então, nessa hora, a gente dispara e aí fica aquela luta que a gente sempre falou. A gente faz os tratamentos, a gente faz dieta, a gente faz exercício, toma medicações e acaba voltando. Por quê? Porque nós já instalamos a doença chamada obesidade, né? Óbvio que nem sempre a cirurgia ela é o tratamento definitivo para todo mundo. Eu sempre digo que tratar a obesidade é como uma escada. O chão é a mudança de comportamento, é a atividade física. Quando isso é necessário, nós vamos para o primeiro degrau, que aí vem, a gente utiliza as medicações. Quando a gente não consegue, a gente vai para o terceiro degrau, que é o balão, que nós já falamos muito de engolir, de ficar, ou outros balões que tem. E o terceiro degrau seria a cirurgia. Então, o que a gente precisa entender é que ninguém falha quando vai buscar uma medicação, ninguém falha quando vai buscar um balão, ou ninguém falha quando vai buscar a cirurgia. Isso é a doença, que ela foi evoluindo e nós temos que dar um remédio certo no momento certo. Se o meu momento ainda é mudança de comportamento, vamos mudar o comportamento. Se eu já tenho que ir para o próximo degrau, que é a medicação, vamos para a mudança. Nós vamos somando a mudança de comportamento, a medicação, ou, de repente, preciso de um resultado maior, eu vou para o balão, ou se eu já tenho uma série de doenças, se eu tenho uma obesidade de um grau maior, a obesidade mórbida, a obesidade de grau 3, eu tenho que ir para a cirurgia. Então não é falha, não. Ninguém não se sinta com essa sensação de que teve que buscar a cirurgia. E muita gente ainda tem preconceito. Fala, nossa, você vai operar, é só você fechar a boca, é só você fazer um exercício, como se vocês a vida inteira não tivessem fechado as suas bocas, se matado de fazer atividade física, tomado todos os remédios e terem feito todas as dietas. Então não se sintam em nenhum momento constrangidos, não. É que vá ao seu médico, o médico competente, que ele vai te mostrar exatamente quais são os verdadeiros caminhos, para que você entenda que obesidade é doença e nós temos que tratar essa doença com o melhor remédio e a gente só tem que definir qual é o melhor remédio para você no momento de vida onde você está.